Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre o alarme de baixa temperatura de sucção do nosso chiller Hitachi. Eu trabalho com o chiller da Hitachi aí onde eu tenho 4 ciclos, 4 compressores, e o alarme de baixa temperatura de sucção, ele vai ser o alarme de T1 até T4, devido a eu ter 4 ciclos no meu sistema. E cada número vai indicar para a gente aí qual foi o sistema que apresentou a falha, ok pessoal? Então, se eu tiver um alarme T3, ele vai indicar para mim que eu tive uma baixa temperatura de sucção no meu compressor número 3. Se ele indicar para a gente aí T4, ele vai indicar que eu tive uma baixa temperatura de sucção no nosso compressor número 4, beleza? No nosso caso aí foi o alarme T3, então ele indicou para a gente que eu tenho uma baixa temperatura de sucção no meu sistema número 3, beleza pessoal? Lembrando aí que nós estamos aí no inverno, as temperaturas externas são muito baixas, e normalmente nessa estação do ano aí a gente tem uma situação de trabalho no nosso equipamento que os nossos compressores eles chegam a descarregar, e desligar pelo controle de capacidade. No verão, normalmente, o máximo que a gente atinge ali é a zona neutra e a gente mantém a temperatura ali de set point ajustado do nosso equipamento. Então, no nosso caso aí nós estamos no inverno e a gente tem a situação aí dos nossos compressores estarem desligando até mesmo pelo controle de capacidade. E o que acontece aí, pessoal? Como eu falei para vocês, eu tenho um sistema que eu trabalho com 4 compressores, ok? Os demais compressores eles entraram na zona neutra, chegaram ao ponto até de começar a descarregar, não chegaram a desligar, mas chegaram ao ponto de começar a descarregar, tá? E o compressor número 3, ele continuou trabalhando normalmente, ele continuou carregando. Dos 4 compressores, o compressor número 3 foi o único que continuou carregando. Então, por qual motivo que aconteceu isso aí? Eu tive uma falha no sensor de temperatura de saída do meu resfriador, ok? Então esse cara aí, ele continuou a fazer com que o meu compressor ele não atingisse a temperatura de set point, começasse a entrar na zona neutra, a descarregar ou até mesmo desligar pelo controle de capacidade. Por quê? Porque ele está fazendo uma leitura errada, tá? O meu sensor ele saiu ali do ponto de calibração, ok? Ele está descalibrado. Então eu vou ter que substituir o sensor do meu sistema número 3, beleza? Eu ia mostrar para vocês direto lá na área, mas resolvi iniciar por aqui porque às vezes a gente tem uma dificuldade aí de fazer vídeo devido ao ruído que a gente tem na área. Mas eu vou mostrar para vocês lá na IHM como eu identifiquei esse problema aí de forma rápida, apenas efetuando a leitura na IHM sem precisar fazer teste nenhum aí com o aparelho, ok? Então voltando, pessoal, nós temos aí a válvula de expansão instalada aí na nossa linha de líquido, que ela vai fazer a leitura da temperatura da saída do meu resfriador na minha linha de sucção, E conforme essa temperatura for baixando, a tendência é o quê? Que a minha válvula de expansão ela comece a se fechar e mandar uma quantidade menor de líquido para dentro do meu resfriador, ok? Então a temperatura da minha água, ela chegou ali na temperatura de set point, que no caso aí seria os nossos 7 graus. Os nossos outros compressores que não apresentaram falha, eles entraram na zona neutra, Como eu falei para vocês, eles chegaram ao ponto de descarregar, não de desligar, mas de começar a descarregar. E esse compressor número 3 ele continuou trabalhando, ok? A temperatura ali na minha linha de sucção começou a baixar, A minha válvula de expansão entendeu isso, começou a fechar, começou a restringir a passagem de líquido, A quantidade de líquido que foi enviada para o resfriador era menor, mas mesmo assim esse sistema continuava a baixar a temperatura da água, Mas eu não tinha muito calor para remover da água. Então o que acontece? Esse líquido que está indo para o nosso resfriador, ele não se evapora todo. Então eu começo a ter retorno de líquido para o meu compressor, podendo até mesmo vir a quebrar o meu compressor. A minha pressão ela começa a baixar também, a minha temperatura de evaporação ela chega ao ponto de ficar até negativa e a temperatura da minha sucção começa a baixar. Aí o meu sistema vai lá e desarma o meu sistema para proteger o meu compressor. Beleza? Então por isso que foi gerado o alarme de baixa temperatura de sucção, para que eu não tenha uma temperatura muito baixa chegando lá no meu compressor, que isso aí pode danificar o meu compressor, e também não tenha líquido chegando no meu compressor, porque isso aí também pode danificar o nosso compressor, devido a esse líquido não evaporar, devido a não ter mais calor para estar removendo da água. Minha água chegou ali a 7 graus, o meu equipamento continuou baixando a temperatura da água, porque é normal e vai continuar baixando, certo? Porque o compressor ele não ia parar de carregar, porque o meu sensor apresentou falha, ok?
até uma hora que ou ia gerar um outro alarme, um outro tipo de alarme, que poderia ser o alarme aí de baixa pressão, né, baixa pressão de sucção, e até mesmo um alarme de baixa temperatura na saída do resfriador, que seria acionado aí pelo nosso sensor de anticongelamento, ok? Então nós teríamos também aí umas outras proteções até que o nosso compressor pudesse vir a quebrar devido a essa falha no nosso sensor de temperatura de saída de água do nosso resfriador. Beleza, pessoal? Lembrando aí que, como eu trabalho com 4 ciclos, 4 compressores, cada sistema tem um sensor de temperatura lá na saída, ok? Nós temos também, para cada sistema, um sensor de anticongelamento, né, e um único sensor de temperatura de retorno na água do nosso resfriador, de entrada de água do nosso resfriador. Mas o que ocasionou esse alarme de baixa temperatura de sucção foi falha no sensor de temperatura de saída do nosso resfriador. Eu vou mostrar para vocês lá como eu identifiquei esse problema, sem precisar fazer teste, né, como eu falei para vocês, somente efetuando a leitura aí da nossa IHM. Beleza, pessoal? Então, vou lá na área lá e vou mostrar para vocês como eu identifiquei o problema e de forma bem rápida e fácil, beleza? Volto já. Bom, pessoal, estamos aqui no nosso equipamento. Essa aqui é a tubulação de saída do nosso resfriador, tá? Eu tenho aqui os meus 4 sensores de temperatura de saída. Sensor número 1, número 2, THMC3, que é o que está apresentando o problema, e aqui THMC4, ok? É um sensor para cada sistema. E esses sensores aqui, eles são conectados na nossa placa principal, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês lá. Deixa eu mostrar aqui embaixo já também, ó. Aqui no resfriador, na parte inferior, eu tenho os sensores de anticongelamento, ok? E aqui na entrada, o sensor de temperatura de entrada da minha água gelada, ok? Então agora vamos lá no nosso painel. Tá aqui, ó, THMC3, que é o sensor que está apresentando problema pra gente. Ele fica na nossa placa principal, né, no borne CN7, ok, pessoal? E aqui são os demais sensores da nossa placa, beleza? Mas o que está apresentando problema é o THMC3, então nós temos que substituir esse sensor aqui, ok? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Estamos aqui na nossa HM. O sistema número 3 eu já desabilitei ele, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui os últimos erros. Segura aqui o botão para cima e para baixo, os dois juntos. Vocês vão ver aqui, ó. O último erro foi SP, tá, pessoal? Teve um intertravamento aí das bombas e gerou o alarme SP. Então, agora o alarme número 9, penúltimo alarme, T3, baixa temperatura de sucção. O 8, T3. 7 T3, o 6 T3, aqui já é outro tipo de alarme. No nosso caso aí, foram gerados 4 alarmes T3, tá, pessoal? O pessoal viu o alarme aqui, apenas resetou e colocou o sistema para operar novamente. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu identifiquei que o problema era no nosso sensor de temperatura. Pressiono o botão para cima, até aparecer o pontinho aqui. Apareceu o pontinho, eu tenho acesso à navegação da minha IHM. Eu vou até aqui, ó, CL, que é a temperatura de entrada de água do meu resfriador, 12 graus, ok? E aqui, ó, Vol é a temperatura de saída do meu resfriador. Essa aqui é a temperatura média, tá, pessoal? Então eu estou com a temperatura média de 21 graus na saída. Então não tem como eu estar 12 graus na entrada e a minha saída está com uma média de 21 graus. Então eu vou vir aqui agora, vou efetuar a leitura do sistema número 1, okay? Temperatura de saída 11 graus, sistema número 2, temperatura de saída 10 graus, sistema número 4, temperatura de saída 10 graus. Vou voltar aqui no 3, ó, temperatura de saída 53 graus. Então nós identificamos dessa forma que o meu sensor de temperatura de saída de água no resfriador está com defeito, beleza, pessoal? Então, se eu pegar o sensor agora aí e for efetuar o teste de resistência no meu sensor, ele vai me acusar uma resistência bem baixa. Normalmente, esses sensores de temperatura têm uma resistência de 2.5K, tá, pessoal?
Então, se eu pegar ele agora aí, a gente vai ter uma resistência bem baixa. Eu vou ver se eu consigo fazer o teste aí para vocês. Em outro vídeo eu mostro para vocês efetuando o teste do sensor, beleza? Mas foi dessa forma aí que nós identificamos de forma bem rápida que eu estava com problema aí no meu sensor de temperatura no meu sistema número 3, né, que é o que estava ocasionando a baixa temperatura de sucção no meu sistema. Beleza, pessoal? Então, isso aí foi mais uma dica, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like para que a gente possa continuar a postar mais vídeos para vocês, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!